Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RZAK11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 71,21. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 17,85%. Lembrando que o dividendo é isso tudo para quem compra as cotas nesse valor. Na base 100 não é tudo isso de dividend yield. Atualmente o fundo está com 0,8 de PVP. Isso significa que ele está sendo negociado com 20% de desconto. É um fundo que negocia com liquidez alta, mais de 2 milhões por dia, 2 milhões 190 em média. E ele vende uma variação negativa de menos 4% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse fundo veio ao mercado depois da condição lá que ocorreu em março de 2020, durante a pandemia. Então ele veio ao mercado no final do ano, na base de R$100. Pouco tempo depois, o fundo já começa a ter algumas oscilações, sendo negociado na base de 95. E na época ele tinha uma baixa liquidez, então ele tinha uma oscilação um pouco maior. Já mais ou menos em meados de 2021, o fundo começa a cair muito e chega a ser negociado ali na casa de R$83, R$84. Mas o fundo esboça uma boa recuperação, uma boa subida, guinada, vindo a ser negociado acima de R$100 já no final de 2022. No final de 2022, o fundo chega a romper os R$100 na casa de R$103, R$104, mas desde fevereiro de 2023 para cá, inicia-se a queda do fundo, e é normal, porque o mercado começou a bater em fundos de papel, então a cota começa a orbitar ali entre 90 e 90 e poucos reais. Já no final de 2023, rompe os 90, vindo a ser negociado ali próximo de R$85. O fundo até esboçou uma recuperação voltando aos 90, mas ele voltou a cair e estava mais ou menos a R$80, mas com as quedas que ocorreram recentemente aí nos fundos imobiliários, esse fundo despenca de 80 para atualmente na casa de 70 e poucos reais. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome do fundo, o seu CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele é de títulos e valores imobiliários, ele é um fundo de papel, ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial, e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Atualmente o fundo conta ali com mais de 49 mil cotistas, mais de 8 milhões e 800 mil cotas emitidas. O valor patrimonial do fundo hoje é R$88, mas, na minha opinião, a imensa maioria disso aqui é em razão de marcação a mercado. É um fundo que está valendo 779 milhões e o último dividendo anunciado foi de R$1,13. Continuando aqui no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. Então a gente vê que o dividend yield do fundo começou baixo, na casa de 0,6, 0,9, mas durante aquele período que teve muita inflação, né, durante os idos de 2022, esse fundo chegou a entregar um dividendo ali na casa de 1,20 até 1,80, em alguns casos 1,5. E aí o dividendo arrefeceu-se e ficou mais ou menos em 1,20, vindo a aumentar agora atualmente. Por quê? Ocorreu duas coisas com esse fundo. Além da cotação despencar para baixo, o dividendo ele ficou de lado e subindo. Então esse é o oposto aqui, ó, entre cota caindo e o dividendo subindo, fez com que o dividend yield desse essa estilingada aqui para cima. Então a gente vai ver aqui que nominalmente, ó, o fundo já chegou a fazer entregas, começou baixo, na casa de 60 centavos, 90 centavos, depois começou a entregar próximo de 1,20, chegou a ser 1,80, 1,50 e estava estabilizado em mais ou menos 1,20. E aí caiu um pouco, vindo a entregar na casa de 90, R$1, e aí as últimas entregas a gente vê que aumentou. Aqui embaixo a gente vê com exatidão. Então, no dia 13 de dezembro, o fundo pagou, no dia 20 de dezembro, a quantia de R$1,13. Esse vídeo é gravado com antecedência. Eu estou gravando ele ainda em dezembro. Quando ele for ao ar, já vai ser janeiro. Provavelmente ainda não vai ter sido anunciado os dividendos de janeiro, mas eu acredito que o fundo tenha condição de se manter aí próximo de 1,10 aí nas suas entregas. Mais abaixo aqui a gente vê a rentabilidade do fundo, né? É um fundo que vinha superando com facilidade todos os benchmarks, mas em razão das quedas da sua cotação que ocorreram, aí o fundo começou a ficar para trás. Então, atualmente, o fundo vem com 26% de rentabilidade, mesmo ele muito descontado, a rentabilidade está no positivo, porque o fundo entregou tanto dividendo que supera tanto a queda na cotação e ainda faz com que o fundo fique no positivo.
O CDI do período 46%, o IPCA 28%, o IFIX 5% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, está ali com 41%. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês forma de apoio financeiro ao canal. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o nosso e-mail aí é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, torne-se membro aqui do nosso canal. É a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede o vídeo, além de inúmeros outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro. É um ótimo produto, com ótima funcionalidade, barato, acessível e o principal, adquira a planilha, porque comprando a planilha você vai estar ajudando o canal financeiramente. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. São e-books também com ótima qualidade, baratos, acessíveis e o principal, compre os e-books porque é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Esse vídeo foi uma sugestão do inscrito Washington. Ele falou o seguinte: Amu, poderia fazer uma análise do RZAK, fazendo favor? Então tá aqui a solicitação aí do inscrito. E se você estiver precisando de uma ajuda para fazer consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso Instagram ou no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós chegamos no relatório gerencial, o relatório mais recente, entregue pelo fundo ali de outubro. A gente vê alguns destaques aqui, que o fundo veio a mercado no final de dezembro mesmo. Ele já fez 4 emissões, taxas cobradas pelo fundo. Quando a gente olha somente para esse tipo de informação, aqui, ó, por exemplo, a gente já viu que muitos fundos, às vezes é 1%, 0,8%, esse aqui é 1,25%. Esse fundo também tem 15% de performance se bater o CDI. Independentemente, tá? Fundos que cobram 100% do CDI como performance, mesmo que ele não esteja conseguindo bater, isso aqui para mim é um absurdo. Porque para mim o fundo tem que cobrar performance em cima daquilo que ele é indexado. Depois nós vamos ver o que esse fundo investe. Se ele investe em IPCA ou CDI. Mas ainda que seja CDI, poxa, para um fundo cobrar 100% do CDI, se ele investir no Tesouro Selic ali, ele vai ter uma performance de 100% do CDI, sabe? Então, para mim isso não é algo bacana de se cobrar. Deveria ser CDI mais 1, CDI mais 2, que seja, sabe? Ou IPCA mais tanto. Eu acho que isso seria mais plausível, né? Continuando aqui no relatório, ele traz alguns destaques dos suas últimas entregas. Como tem um certo delay no relatório, o último dividendo do fundo a gente viu que é 1,13, ele traz o dividendo anterior de 1,7. O fundo conta atualmente com 44 ativos distintos. Depois a gente vai ver um pouco mais sobre isso. É um fundo que trabalha com alavancagem. Então ele tem 106% de patrimônio, significa que 6,7% aqui ele faz aquelas compromissadas. Então ele pega dá o próprio ativo como garantia, tá, para estar recebendo em cima disso aí. Com base nesse relatório, o fundo conta ali com 50 mil cotistas. Continuando aí, aqui ele traz algumas informações sobre o cenário macro, desempenho dos FIIs, influência das políticas monetárias, perspectivas dos FIIs, tudo isso aqui eu vou pular. E eu sugiro que se você gostar do fundo aí, você pausa o vídeo aqui e dá uma olhada nessa parte com atenção. Eu vou dar um zoom aqui na DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício, né? E a gente vê que o fundo trouxe, para mim, o ideal seria ele trazer, não tem problema trazer os anos anteriores, mas ele trouxesse outros meses para a gente fazer de comparativo, né? Então, em outubro, o fundo teve uma receita de 9 milhões, receita financeira, um gasto de 459 mil com as compromissadas. Seria interessante se ele trouxesse o resultado positivo em algum lugar. Olha, nós gastamos 459 mil, mas essa nossa alavancagem aí gerou, por exemplo, 500, 600, para deixar claro que eles fazem um bom trabalho, né? Mas isso aqui não fica claro aí. Taxas cobradas pelo fundo, 720 mil. Em outubro não cobrou performance. Durante o ano de 2024 não cobrou performance, mas nos outros anos e desde que o fundo veio ao mercado ele cobrou performance. Nós vamos basear no ano de 2024 e ver o que esses 7 milhões aqui, ó, e quase 800 mil representam frente aos 103 milhões que o fundo trouxe de receitas, né? Então vamos ver na prática aqui, ó. 7 milhões, 798, que vou arredondar para 799. Esse valor aqui vezes 100, dividido por 103 milhões, 436 mil. Então as taxas do fundo, ó, estão em 7,53. Então, o que eu falo é o seguinte, mesmo que o fundo cobre performance,
mesmo que incida performance, eu acho que não aumentaria tanto a mais assim as despesas do fundo. Então, mesmo que seja um fundo que inicialmente as taxas são careiras, na prática não é uma taxa tão elevada assim. Por que eu falo isso? Às vezes você vê fundos de gestoras mais consolidadas, que às vezes a taxa é 0,9%, 1%, mas quando você vai ver, isso aqui está dando 10, 12, 14, 15%. Então eu prefiro ver na prática o que as despesas apresentam frente às receitas. Para mim isso é algo um pouco mais justo. Continuando aqui, vamos reduzir o zoom, né? A gente vê o portfólio do fundo. Então o fundo ele tem algumas estratégias na hora de investir. Ele investe em ativos estruturados, high grade, financiamento, empréstimo. E aí tem todos, ó, allocation, renda, direct lending. Lá na frente no relatório ele fala o que é cada uma dessas estratégias. Atualmente ele tem 3% em allocation, 12% em direct lending, 36% em real estate, 22% em securitização e 33% em infraestrutura. Isso é o total que ele está investindo atualmente. Aqui ele também fala algumas teses também, de novo, lá na frente ele fala o que são essas teses de bridge, etc, né? Aqui abaixo ele traz também algumas alocações que ele tem em CDI, e hoje ele tem 13% nessa estratégia bridge, fechamento de spread é quase nulo, carrego 24,2% e até o vencimento 60,4%. Tanto o carrego quanto até o vencimento, ou seja, 84%, 85% do seu portfólio, teoricamente eles não pretendem ficar girando aí. Aqui a gente vê em que o fundo está investindo. Ele tem CRIs, 81% da carteira em CRIs, FIIs 18%. E os seus CRIs, ele tem ali 41% em CDI, ele tem 53%, quase 54% em PCA. Então é um fundo híbrido, misto. Tá? Cobrar ali 100% de CDI, eu não vejo como sendo justo. Independentemente que ele fosse 100% de PCA, 100% de CDI, para mim, deveria ser CDI mais alguma coisa. A gente vê como é que está a situação do fundo hoje. Ele tem ali em caixa, quase nada em caixa, 0,4%. E a maioria dos ativos estão alocados aí diretamente em ativos, né? Aqui abaixo a gente vê como é que está a composição. O que ele tem em CDI, ó, 41%. É CDI mais 4, mais ou menos. Aí ele tem um percentual pequeno de 4% em NCC mais 11%. Pré, quase nulo, que é o que deve estar em caixa. Pré de 15% travado. E o que ele tem em IPCA, IPCA mais 10%, ele tem 53% em IPCA mais 10%. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos ajudar de forma gratuita. Basta aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia esse fundo imobiliário? Você tem algum fundo da gestora Risa? Você acha que a gestora Risa faz um bom trabalho? Comenta aí pra nós, seu comentário é muito importante. Eu, particularmente, só tenho um fundo da Risa, que é um fundo híbrido que eles possuem lá. Já tive outros fundos da gestora, mas eu acabei optando por sair da maioria dos fundos da gestora. Eu acho que eles são uma ótima gestora, eles fazem um ótimo trabalho, só que aí tem dois pontos que eu não gosto na gestora. Quando eles fazem subscrição, são subscrições polêmicas, conturbadas, meio esquisitas, sabe? Além do mais, eu acho que a gestora, o seu relatório gerencial não é muito bom. Eu acho que eles pecam um pouco no seu relatório gerencial, apesar de já ter melhorado. Mas, assim, eu acho que em vista do que a gente vê no mercado aí, o relatório deles é muito fraco, muito ruim. E por mais que eles façam um ótimo trabalho, eu acho que eles não sabem se comunicar direito por meio dos relatórios. Não fica muito claro as teses e tudo, sabe? E com isso, acho que de certa maneira meio que afasta os investidores ou não fica muito claro as informações. Outra situação é que durante algumas subscrições que eles fizeram, ficou meio feio para eles, ficou meio esquisito, fez de um jeito, depois voltou que o mercado chiou, tentando captar com taxas careiras, sabe? E tudo isso aí não ficou muito bacana para a gestão. Então, assim, a maioria dos fundos, eu prefiro ficar de fora, apesar de ter um dos fundos deles, sabe? Acho que são fundos bons para se investir, mas tem esses pontos, os pontos negativos que eu falei. Aí fica a critério do investidor. Eu, particularmente, só tenho um dos fundos deles. Mas, de novo, né? Em razão dessas situações que a gestora faz, eu prefiro ficar de fora. Numa carteira diversificada, acho que até cabe os ativos da gestora aí. O fato de eu estar falando sobre isso não significa que esse fundo seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo.
Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão também em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Se você estiver precisando de ajuda para consultoria ou mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso Instagram ou no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Então aqui ele fala sobre alguns fundos, né? Aí, ó, somente, teoricamente, só o CRI Starbucks que está dando problema para o fundo. Exceto pelo Starbucks, tivemos contribuições e pagamentos condizentes ao carrego esperado e ao fluxo de pagamento de cada ativo. Foram confirmados kickers após o atingimento de métricas. Então ele fala sobre esses CRIs aqui do fundo. Ele mostra a queda do patrimônio e a queda da cotação. Na época 78, a gente viu que agora está 70 raso, né? E aqui ele mostra a sua guidance, que ele estimava entregar mais ou menos 1,5 até o final do ano, sendo que a banda superior 1,15. E a gente viu que ele entregou 1,7 e aí 1,13, né? Então eu acho que ele tem potencial de se manter nesse patamar aí, de 1,10, manter um pouquinho acima do que ele vem entregando. Aqui ele faz um estudo, uma tabela de sensibilidade, né, que outros fundos também trazem. Se o PVP tivesse 0,85 e ele entregasse 1,5, isso daria ali, ó, 17% ao ano, CDI mais 6, por exemplo. Se o PVP subir para 0,90, ou seja, o fundo ficar mais caro. O ideal seria aqui ele falar o que seria essa cotação. Mas enfim, se o PVP ficar mais caro, aí já cai para 16% ao ano, CDI mais 5 ponto alguma coisa. Então até a tabela de sensibilidade deles é diferente de outros fundos, fica um pouco ruim, né, de ser... É melhor a gente olhar direto a cota, né, o quanto está sendo negociado, etc. Aqui ele fala sobre a problemática que o fundo vem enfrentando, ó, da Salt Rock. Ao longo de dezembro de 2023, acompanhamos novos desdobramentos em relação ao pedido de recuperação judicial do grupo Salt Rock. E aqui, dezembro de 2023, talvez seja, né, 2024. Em especial, a empresa SRC, participações devedora dos CRIs a Starbucks, que estão presentes na carteira do fundo. Na data de 30 de novembro de 2023, prévia ao pedido de recuperação judicial, o saldo desses CRIs somava ali 50 milhões. Em dezembro de 2023, o TJ confirmou o deferimento do pedido de recuperação judicial. Atualmente, os CRIs mencionados pertencem ao portfólio do fundo, não estão sujeitos ao processo de recuperação judicial, permanecendo fora do escopo concursal. Esses CRIs possuem como garantia aproximadamente 3 milhões em exceção fiduciária recebíveis do cartão de crédito. A gestão está no aguardo de uma decisão judicial que permitirá a realização do pagamento parcial desses CRIs com o montante garantido. Mas 3 milhões, né? Frente a 50 milhões, tem que correr atrás de mais dinheiro aí. O saldo remanescente dos CRIs está em fase de negociação com a Salt Rock, com o objetivo de estabelecer um pagamento parcelado ao longo dos próximos anos, condicionando ao sucesso da reestruturação da empresa após a recuperação judicial. ZAMP. Em relação à ZAMP, os recursos obtidos com a venda serão utilizados principalmente para pagamento de dívidas trabalhistas, quitação de aluguel de loja, liquidação de débitos com pequenos fornecedores. PDD, provisão por devedores duvidosos. Diante do cenário atual e da redução do potencial de recuperação da dívida, o administrador definiu um ajuste de PDD para 12,5% em valor face, refletindo uma postura conservadora quanto à capacidade de recuperação futura. Então, por isso que o PL do fundo saiu de 100 para 88, né? Por causa dessa marcação aí. Ó. Tem também o Novo Mundo, que é uma empresa que, tipo Via Varejo, tipo Casas Bahia, Ponto Frio e etc, né? Todos os integrantes do mesmo grupo econômico solicitaram recuperação judicial em julho de 2024, com um pedido sendo deferido em outubro de 2024 pelo TJ Goiás. A gestão destaca que o CRI pertencente ao portfólio do fundo não está sujeito ao processo de recuperação judicial, uma vez que possui como garantia a alienação fiduciária da Fazenda Rio Crixás. Essa fazenda fica lá localizada em Novo Mundo, Goiás, abrange uma área de 2.300 hectares e foi avaliada em 103 milhões, com valor de venda forçada de 73 milhões. Considerando o excesso de garantias que apresenta o saldo de 38 milhões, a Martins Ribeiro Participação continua adimplente com o pagamento mensal dos juros. A gestora tem como objetivo liquidar o ativo paralelamente ao processo de recuperação judicial e alocar os recursos em novas operações. Aqui eles falam alguns diferenciais da gestora, né? Eu vou pular essa parte. Ele fala tudo aquilo que a gente viu lá atrás. O que é allocation, direct lending,
que são essas situações de bridge, carrego, compressão e tal, eu sugiro que vocês pausem o vídeo aqui e dêem uma olhada nessa parte aqui com atenção. E aqui, ao contrário de outros fundos, eles trazem os ativos que eles têm aí, ó, Filoft, CRI Origo, CRI Splice, eles trazem aqui os ativos. CRI Morro Alto. Então, o que é esse CRI Morro Alto? Para financiar a aquisição de terreno e incorporação de lotes pela lote 5. A operação é um bridge para que o empreendimento seja 100% e sem necessidade de permuta, com potencial kicker ao final da operação. Considerando que as garantias, o histórico operacional de sucesso alinhamenta a companhia na performance do empreendimento, torna a operação um bom investimento. O que tem aqui sobre os riscos? Foi dado fiança aos acionistas, alienação fiduciária das glebas, alienação fiduciária das cotas SPE, promessa de cessão fiduciária dos recebíveis e fundo de reserva. Isso aqui são as garantias que foram dadas para esse tipo de situação. E ele só traz realmente a carteira dos ativos lá no final do relatório, ao contrário de outros fundos, né? Para mim, assim, como a gente é acostumado a ter lá no início, o ideal seria isso estar lá no início. Mas enfim, vou dar um zoom aqui para a gente ver, né? Então, o CRI que ele tem maior exposição é esse CRI dessa Solar Grid Holding, 7% do PL. CRI Evolua, 6,75%. CRI Alegra, concessionária Alegra Pacaembu, 6,43%. Então, aqui são as maiores participações que o fundo possui aí. E aqui são todos os ativos que ele tem. Lá na parte de baixo estão os FIIs. Então ele tem esse LPLP, uma posição até alta, né? 8% do PL nesse ativo. E os demais estão de forma um pouco mais pulverizada. E o finalzinho aí do relatório gerencial. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!